Tudo bem? Aqui é a Eliane, professora de Física. Vamos falar sobre o movimento retilíneo uniforme, o MRU. Nós temos aqui, gente, um corpo que está realizando o movimento retilíneo uniforme. É um carrinho só, tá? Ele tem posições diferentes. A primeira posição, x0, e a posição final, x, tá? Então, o movimento retilíneo uniforme é quando o corpo mantém sua velocidade constante e diferente de zero num decorrer, né, de trajetória. A função horária que vai representar esse movimento é dado por essa equação aqui, ó. X é igual a x0 mais v vezes t. Também a gente pode colocar no lugar do x0 e do x o s, tá? Pode ficar também s igual a s0 mais v vezes t, porque x e s representa posição. Então, a equação é posição final é igual a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Nós temos dois tipos de movimento retilíneo uniforme, tá? O primeiro tipo é o movimento progressivo, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido da orientação da trajetória, ou seja, é quando o corpo sai da origem dele e vai para algum lugar. Então, a sua origem é a sua casa. Então, quando você sai da sua casa e vai na padaria, vai no supermercado, seu movimento é um movimento progressivo. Por quê? Porque você saiu da sua origem. Então, aqui, ó. Nós temos o móvel ali, né, o menininho, saindo da origem no mesmo sentido da trajetória dele. Ele em duas posições diferentes, né? Então, ó, o deslocamento vai aumentar no decorrer do tempo. Então, a velocidade vai ser maior que zero, porque o deslocamento dele, a distância que ele percorreu em relação à sua origem, aumentou. Mas nós também temos o movimento retrógrado, é aquele cujo deslocamento do móvel se dá no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Então, a trajetória, ó, tá indo num sentido, né, para a direita, e ele tá retornando para a esquerda. Então, é a mesma coisa de você sair do supermercado e voltar para sua casa, tá voltando para sua origem, o movimento é retrógrado. Olha lá, a posição final, tá vendo? Tá no final da trajetória, inicial no início. Então, o deslocamento em relação à origem diminui, né? No decorrer do tempo. Então, essa velocidade aí no movimento retrógrado recebe um sinal negativo, porque ela é menor que zero e você está voltando para a origem. Atenção! Velocidade relativa. Dois corpos na mesma direção. Então, você tem dois carros, estão na estrada. Eles estão indo na mesma direção, no mesmo sentido, tá? A gente vai subtrair as velocidades dele. Agora, dois corpos na mesma direção, porém em sentidos contrários, a gente vai somar. Então, um carro indo, outro vindo, a velocidade relativa final você soma. Dois carros na mesma direção e no mesmo sentido, você vai diminuir. Exemplo: dois automóveis A e B de dimensões desprezíveis movem-se em um movimento uniforme com velocidade, primeiro do carro A, 25 metros por segundo, velocidade do carro B, 15 metros por segundo, no mesmo sentido, hein? No instante t igual a zero, os carros ocupam as posições indicadas na figura determinada aí embaixo. Gente, olha a posição do carro A, a posição do carro B. Então, a distância entre eles é 100 metros. Vamos pegar a nossa fórmula para a gente achar a velocidade, né? Vamos resolver aí, ó. Nós temos velocidade inicial aí, ou relativa, né? Melhor, velocidade relativa. A velocidade do carro A menos a velocidade do carro B deu 10 metros por segundo, tá bom? Então, a distância entre eles é 100, nós vamos achar o tempo, olha aí, olha. Multiplicando cruzado vai dar 100 por 10, dá 10 segundos.
Exemplo 2. A distância entre dois automóveis vale 300 quilômetros. Eles andam um ao encontro do outro, com velocidades constantes de 60 quilômetros por hora e 90 quilômetros por hora. Ao final de quanto tempo eles vão se encontrar? Olha aí, os sentidos são opostos, gente. A resolução. Ah, tá vendo? Estão nos sentidos opostos, ó. Um com a velocidade de 60, o outro com a velocidade de 90. Distância entre eles 300 quilômetros. Qual vai ser o intervalo de tempo gasto para eles se encontrarem? Ó, velocidade relativa, como eles estão nos sentidos opostos, nós vamos somar, né? Somamos aí 60 com 90, achamos 150, né? A distância entre eles é 300. Multiplicando cruzado, nós vamos ter aí, ó, no final, 300 dividido por 150, 2 horas. Depois de 2 horas, eles vão se encontrar, né? Tchau, tchau, gente. Até o próximo episódio, onde nós vamos estudar um movimento variado. E aí sim vai aparecer aceleração.